Bom dia, mercado. Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. O mercado brasileiro chega para esta quinta-feira, 25 de junho, carregando uma herança menos negativa do que a queda do fechamento sugere. O Ibovespa encerrou a quarta-feira em baixa de 0,44%, na faixa dos 170.500 pontos, devolvendo parte de uma sequência de 3 altas consecutivas. Durante o pregão, o índice chegou perto de 171.300 pontos, depois testou a região de 169.600 pontos, mas conseguiu preservar a linha psicológica dos 170 mil. Isso transforma a leitura do dia em correção tática, não em ruptura de tendência. A pressão veio dos grandes pesos do índice. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras sofreram com a queda forte do petróleo. Vale caiu mesmo com minério positivo na Ásia. E os grandes bancos tiveram comportamento misto, com as ações preferenciais do Bradesco e as units do Santander Brasil no vermelho, Banco do Brasil em queda moderada, enquanto as ações preferenciais do Itaú Unibanco conseguiram alta leve. Quando esse bloco não ajuda, o Ibovespa perde sustentação, porque energia, mineração e bancos concentram parte enorme do fluxo institucional. Ainda assim, o volume perto de 28 bilhões de reais mostra realização relevante, mas não venda indiscriminada de Brasil. O exterior fechou misto e essa é a primeira mensagem para a abertura. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,10%, o Nasdaq recuou 0,43% e o Dow Jones destoou com alta de 0,35%. Tecnologia pesou por valuation e cautela com inflação americana, enquanto industriais, consumo discricionário e empresas ligadas a viagens tiveram desempenho melhor. A queda do petróleo ajudou os setores consumidores lá fora, porque reduz pressão de custo e alivia parte da preocupação inflacionária. No Brasil, o mesmo petróleo baixo virou problema para as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras, além de pressionar Prio, Brava Energia e PetroReconcavo. A virada relevante veio depois do fechamento americano. A Micron subiu forte no aftermarket, perto de 12%, depois de divulgar resultado e projeções acima das expectativas, além de compromissos de clientes na casa de 22 bilhões de dólares para fornecimento de chips de memória. Esse número reacendeu o apetite por semicondutores e ajudou pares como Western Digital, SanDisk, Seagate, ARM, Marvell, Broadcom, Applied Materials e ASML. Por isso, os futuros americanos amanhecem com um tom melhor. O futuro do S&P 500 avança perto de 0,5% e o Nasdaq, sem futuro, sobe na faixa de 1,75%. É uma melhora importante, mas ainda dependente dos dados de inflação dos Estados Unidos. Na Ásia, a reação também foi forte. SK Hynix chegou a subir 2 dígitos, Samsung Electronics avançou e o KOSPI abriu em alta expressiva. Isso importa para a B3 porque semicondutores viraram termômetro de apetite por crescimento global. Quando esse setor respira, o investidor aceita mais risco, recompõe tecnologia e abre espaço para emergentes. Mas o efeito não é linear. Tecnologia global ajuda o humor, mas não elimina o peso do petróleo baixo nem resolve a força do dólar. Então, a B3 pode abrir menos defensiva sem necessariamente abrir eufórica. No mapa das ações brasileiras, a rotação foi clara. Entre as maiores altas, C e A disparou 8,87%. Cirela subiu 4,17%. Açaí avançou 4,16%, Vivara ganhou 3,52% e Hypera subiu 3,25%. Essa lista mostra compra tática em empresas domésticas descontadas e sensíveis a juros. Varejo, construção, atacarejo e consumo interno tendem a reagir quando a curva de juros futuros fecha, porque o mercado recalcula crédito, demanda e valuação. Na ponta negativa, a pressão veio de nomes cíclicos e de commodities.
CSN caiu 3,98%. Asas recuou 3,93%. MBRF perdeu 3,93%. Prio caiu 3,57%. E as ações ordinárias da Petrobras recuaram 2,68%. A fotografia sugere que o mercado não estava apenas vendendo risco local. Ele escolheu onde reduzir exposição, saiu de óleo, siderurgia, proteínas e blue chips, mas buscou oportunidades em domésticas sensíveis a juros. O petróleo é o ponto mais delicado para a ponta abertura. O Brent caiu 4,3% para perto de $74 por barril, no menor nível desde antes do início da guerra no Irã. A leitura do mercado é que o risco de interrupção no Estreito de Hormuz diminuiu, com fluxo de petroleiros mais normal e menor prêmio geopolítico embutido no barril. Para companhias consumidoras de energia, isso é positivo. Para o Ibovespa, porém, a conta é mais pesada porque Petrobras tem peso grande e porque as petroleiras independentes reagem ao preço do Brent. Atenção total para esse bloco na abertura. Em Vale, a leitura é menos direta. A empresa caiu 2,08%, perto de R$ 78. Mesmo com o minério negociado em Dalian em alta, o contrato mais líquido subiu 0,74% para 744 yuanes por tonelada, perto de $110. A referência internacional de minério de 62% ficou praticamente estável, perto de $100 por tonelada. Isso mostra que o fluxo do dia pesou mais do que a commodity isolada. Se a Ásia sustentar melhora e o dólar não acelerar, Vale pode tentar recomposição parcial. Mas se o estrangeiro seguir reduzindo o risco em emergentes, o minério positivo pode não bastar. Para siderurgia e mineração, o radar passa por CSN, CSN Mineração, as ações preferenciais da Gerdau e as ações preferenciais da Usiminas. CSN liderou as perdas do índice mesmo com minério positivo, então pode haver repique técnico se China e Dalian continuarem ajudando. Mas o mercado quer confirmação de demanda, não apenas um fechamento positivo da commodity. Preço melhor ajuda a margem esperada, mas sem confiança na construção chinesa e sem clareza sobre estímulos. O investidor tende a exigir desconto maior nas ações. No câmbio, o dólar comercial fechou em alta de 0,29%, vendido perto de R$ 5,20. O movimento acompanhou a força global da moeda americana, pressionando moedas emergentes. O euro ficou perto de R$ 5,90 no mercado local e também sofreu contra o dólar lá fora. Para a carteira brasileira, câmbio é variável decisiva. Dólar forte ajuda exportadoras, mas dificulta a queda das expectativas de inflação, mantém prêmio na curva de juros e limita empresas domésticas. Por isso, o rally em varejo e construção precisa de juros futuros comportados e de dólar sem nova rodada de estresse. Na renda fixa, a agenda é pesada. O mercado monitora IPCA15, Relatório de Política Monetária do Banco Central, e PCE dos Estados Unidos. A queda dos juros futuros ao longo da curva ajudou a explicar a força de CIA, Cyrela, Açaí e Vivara. Mas esse movimento precisa de validação macro. Se o IPCA15 vier benigno, a Bolsa Doméstica ganha argumento para continuar a rotação. Se vier acima do esperado, o mercado pode devolver parte da melhora rapidamente, porque a Selic ainda é o grande freio para consumo, crédito e valuation, né? No corporativo, BB Seguridade entra no radar depois da aprovação de 3 bilhões e 800 milhões de reais em dividendos, reforçando o perfil defensivo de caixa e dividend yield. As units da Klabin merecem atenção, com recompra aprovada de até 31 milhões e 250 mil units. Já B3 carrega leitura mista. Houve ajuste de valores de juros sobre capital próprio para julho, mas também existe ruído regulatório com a recomendação de condenação pelo CADE. Esse tema pode aumentar desconto no papel porque mexe com margem futura, competição e risco jurídico.
Em cripto, o Bitcoin ficou perto de 61 mil dólares e o Ethereum rondou 1.600 dólares. O ambiente segue frágil, conectado à força do dólar e à correção recente em tecnologia. A reação da Micron melhora o humor para crescimento, mas cripto precisa de juros americanos menos ameaçadores para ganhar tração consistente. Para a abertura, eu trabalharia com vetores cruzados. Futuros de tecnologia ajudam, a Ásia melhora, minério tenta dar suporte à Vale, mas petróleo baixo pesa nas ações ordinárias e preferenciais da Petrobras. E o dólar ainda limita o apetite por emergentes. Acima dos 170 mil pontos, o Ibovespa preserva a tentativa de estabilização. Abaixo dessa linha, volta a ganhar força a leitura de realização mais ampla. O melhor caminho é observar fluxo estrangeiro, curva de juros e reação das commodities logo no leilão. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!